Cada grito desse eu perco uns 2 minutos de palestra. Não dá. Vamos, ainda bem que o pastor Wendel pregou sobre a soberba, né, pastor? Não pode deixar, né? Que ela venha sobre nós. Amém. Irmãos, que maravilha. Nós estamos muito felizes porque o propósito do projeto está sendo alcançado, desse projeto de congresso. Nesses dias temos reflexões sobre espiritualidade saudável. E a mim coube hoje falar sobre como podemos relacionar uma boa espiritualidade com os relacionamentos interpessoais. Já estou me dando 15 minutos ali. Só pode ser uma pegadinha mesmo. Como relacionar uma espiritualidade que seja saudável e os relacionamentos que nós construímos. Amém? E aí eu queria, nessa noite, já ler com os irmãos um texto da Bíblia que está em 1 João, capítulo de número 4, versículo 20 e 21. 1 João 4, versos de 20 a 21. Enquanto você encontra aí na palavra de Deus, eu queria dizer rapidamente aos irmãos, algumas pessoas já me procuraram perguntando se haverá culto na quarta-feira. Nós não teremos culto quarta-feira, certo? 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21. Então nós não teremos culto quarta-feira, tá, irmãos? Já estou avisando aqui para vocês. 1 João capítulo de número 4, nós vamos ler os versículos 20 e o 21. Diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, de quem ama a Deus, ame também a seu irmão. A espiritualidade cristã é muito rica. Como bem disse o pastor Alexandre Carneiro na sua primeira noite de palestra, ela é tão rica que ela é difícil de se definir em práticas, em rituais, em padrões, apesar de que as práticas, rituais e padrões não são excludentes da espiritualidade. A espiritualidade exige sim ritos, padrões, metas, mas ela é tão rica, a espiritualidade cristã ela é tão rica na sua proposta de experiência de vida, de colocações, que é difícil resumir ela, é difícil defini-la. E aí eu fiquei procurando na minha mente como tentar encontrar uma espécie de resumo ou de proposta objetiva do que seja espiritualidade saudável. E aí eu me lembrei desse texto de 1 João, porque aqui nesse texto o apóstolo João conseguiu sabiamente, por inspiração divina, resumir o que ele chama de uma espiritualidade saudável. Se ele estivesse no nosso meio hoje, João diria: a espiritualidade saudável é amar a Deus e amar também ao seu irmão. E mais do que isso, João nos coloca diante de um problema. Ele resume espiritualidade saudável, e ao mesmo tempo ele nos coloca diante de uma grande dificuldade, porque ele diz que o amor a Deus, que é a base da espiritualidade, só pode ser validado, confirmado, experimentado, se ele se promover através dos relacionamentos. Amor a Deus é validado nas relações. Amor a Deus é confirmado nas relações que construímos. Espiritualidade saudável pode até ser difícil definir em palavras, em ritos e em proporções de culto, mas ela é validada, ela é experimentada e ela é comprovada no tipo de relacionamento que construímos com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, não basta ter a doutrina correta
E hoje nós vivemos no meio da igreja uma busca frenética por ter a doutrina correta. As pessoas estão correndo de lá para cá, lendo, estudando, pesquisando, assistindo blog, assistindo coisas na internet sobre teologia, sobre cristianismo, numa busca frenética de descobrir a doutrina correta, o pensamento correto, a opinião mais acertada sobre o texto A ou sobre o texto B, ou sobre a doutrina A ou sobre a doutrina B, e nós estamos correndo atrás disso, mas João afirma no capítulo de número 4 e verso 8 dessa mesma carta, ele vai dizer: aquele que não ama o Senhor não conhece a Deus, porque Deus é amor. E teologia, irmãos, como eu disse ontem, que não se conecta com a vida, não vale para nada. Aquele que não ama não conhece a Deus. Pode ter a doutrina que tiver, pode ter lido os livros que já leu, pode ter corrido atrás das informações que já alcançou, pode ter feito bacharelado em teologia, como foi dito, doutorado, mestrado, pode ter estudado em Harvard ou na UFC, não importa. Se esse conhecimento não se traduz, não se coloca em amor, é vão. O conhecimento correto não define espiritualidade saudável. A doutrina cristã reta não consegue abarcar o que é espiritualidade saudável. Reflexão e teorização não conseguem materializar uma espiritualidade saudável. Mas o amor é o fio de prumo que materializa em atos concretos aquilo que nós dizemos ser espirituais e termos uma espiritualidade saudável. Só que quando eu falo disso, irmãos, eu não sei vocês, mas quando a gente fala que amor é a qualidade que define a espiritualidade saudável, que se nós queremos ter uma espiritualidade saudável, ou seja, se queremos amar a Deus, precisamos estar dispostos a amar o próximo. Quando nós falamos disso, eu não sei, mas parece que em algumas mentes, em alguns paladares, fica aquele gosto meio que desagradável, meio que utópico. Parece assim: pastor, o senhor está falando uma coisa muito linda, muito bela, muito teórica, muito voadora, mas na prática a gente não consegue enxergar como é que isso se materializa. Quando nós olhamos para as nossas relações, eu acredito que muitas das nossas relações estão sendo construídas na base dos ressentimentos, dos estranhamentos, das indiferenças, das dores, das mágoas. E hoje, talvez os maiores clientes de psicólogos, psicoterapeutas e pessoas que cuidam da saúde mental é trabalhar com pessoas que vêm doentes, carregadas e feridas de uma só coisa: fruto dos relacionamentos que construiu, fruto das relações que teve com outras pessoas. Relacionamento hoje parece ser para nós motivo de ter dor, motivo de passar por problema. Tem pessoas hoje que fogem de relacionamentos, porque relacionamentos são quase que exclusivamente meios de se arrancar uma dor, de se conseguir uma ferida, de se conseguir um machucado na alma. E as pessoas estão fugindo de relações. As relações que nós construímos hoje, por serem de indiferença, de estranhamento e de distância, elas são relações superficiais, frágeis e sem constância e sem consistência nenhuma. Só que de novo João traz um outro problema. Não importa se para você relacionamento é sinônimo de feridas, não importa se para você relacionamento lhe trouxe dor, lhe trouxe tragédia, lhe trouxe problema, não importa. João é doutrinário, ele é categórico, ele coloca a situação dizendo que o amor a Deus se expressa nos relacionamentos. Temos uma exigência bíblica e do outro lado temos o problema que é se relacionar. E muitas vezes, irmãos,
nós preferimos ficar com o problema do que com a exigência bíblica, do que aquilo que a Bíblia nos coloca. E muita gente sente estranhamento e diz: cara, esse negócio de amar o próximo é utopia. Esse negócio de amar o próximo, isso é utópico, isso aí é conversa bonita de pastor em cima de púlpito. Mas isso não se pratica, isso não se materializa, isso não se vive. Mas eu quero dizer, irmãos, que provavelmente a nossa dificuldade em amar o próximo esteja muito mais ligada à nossa má compreensão sobre o que significa amor, do que de fato sejam os problemas das relações. Porque eu quero partir do pressuposto hoje com os irmãos, de que nossos problemas de relacionamento se dão muitas vezes porque nós não compreendemos o que significa amar. E a Bíblia, ela tem pelo menos 4 palavras sobre amor, cada uma com um sentido diferente, cada uma com uma colocação diferente. Então a minha proposta de reflexão nessa noite com os irmãos é entender que tipo de amor ao próximo nós devemos ter. Que tipo de amor ao próximo a Bíblia nos pede? Que tipo de amor ao próximo a Bíblia exige de nós, para que com esse amor nós possamos construir uma espiritualidade saudável? Não é qualquer amor. Não é o amor que você está pensando na sua cabeça. É o amor que a Bíblia propõe. E esse tipo de amor, irmãos, ele é muito amplo. Mas eu quero defini-lo em pelo menos 3 momentos, em 3 pontos, em 3 princípios. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo, e a palavra que ela usa é ágape. E ágape tem um sentido muito mais profundo do que os nossos conceitos a respeito do que é amor. E em cima do entendimento do que é esse ágape, eu queria falar de 3 princípios do que significa amar o próximo, e como amar o próximo pode ser acessível. Como amar ao próximo pode ser praticável. Como amar ao próximo não precisa ser utópico. Amém? Amém. Em primeiro lugar, irmãos, eu queria dizer para vocês que amar ao próximo não é uma questão de sentimentos positivos, mas é uma questão de atitudes positivas que são geradas através de princípios. O amor bíblico não é um sentimento, é um princípio. O amor bíblico não é algo que você sente no seu coração. Ele é algo que é exigido de nós como uma atitude. O erro mais comum sobre o amor que nós pensamos é achar que amar o próximo é tipo um sentimento bom que eu devo ter pela outra pessoa. E nós sabemos que nos relacionamentos interpessoais sempre haverão pessoas que vão despertar em nós sentimentos da pior espécie. Sempre nós vamos nos relacionar com pessoas que nós amaremos. Aquela coisa que o povo diz assim: meu santo bateu com o dedo. Sempre vai ter aquela pessoa que os santos se batem. Apesar de que eu acho que os crentes deviam acabar com essa história de santo, deviam abolir os santos, né? Mas assim, ainda tem crente que tem um santo que bate um no outro. Então assim, sempre terão pessoas em que os santos se batem. Mas sempre terá aquelas pessoas que os santos se batem e se quebram. Todinho. Sempre vai ter aquela pessoa que você vai ter logo um estranhamento gratuito. Sempre haverão pessoas que você não vai se agradar imediatamente delas. Sempre terão pessoas que vão despertar em nós, irmãos, os piores sentimentos. Só que se você for depender dos seus sentimentos para amar alguém, provavelmente o grupo de pessoas que você vai amar na vida vai ser muito restrito.
Se você for depender de sentimentos para amar outra pessoa, provavelmente o seu grupinho de pessoas amadas vai ser muito restrito. Vai ser bem menor do que as pessoas que te adicionaram no Face. E aí, irmãos, eu quero ler para vocês 1 João 4, 10 e 11. 1 João 4, 10 e 11. Porque aqui, João define o amor. O que é o amor bíblico, ele define aqui. 1 João 4, 10 e 11. Ele diz assim: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. João está dizendo: quer amar uns aos outros? Ame como Deus amou. E note a forma como Deus amou. Perceba que João diz que Deus amou vencendo a ira. Talvez vocês não saibam, mas propiciação era um processo que os sacerdotes faziam, em que eles derramavam sangue de animal sacrificado na tampa da arca. E aquele momento em que se fazia, era uma vez no ano que se fazia isso, e o sacerdote entrava no Santo dos Santos, e ele derramava na tampa da Arca da Aliança, que era chamada de propiciatório, derramava ali o sangue, e ali ele dizia que os pecados do ano todo haviam sido perdoados, e que Deus havia tido a sua ira aplacada. João diz que isso não é propiciação, derramar o sangue na tampa de uma arca. Ele diz que a verdadeira propiciação foi Deus que fez, porque Deus venceu a ira, Deus venceu a raiva, Deus venceu a decepção com o pecado humano, e Ele venceu tudo isso e disse: eu vou enviar meu Filho. O envio do Filho, irmãos, é uma atitude totalmente contrária à ira, é uma atitude totalmente contrária ao desprezo e à indiferença. A Bíblia diz que o sentimento de Deus era de ira, mas Ele não agiu movido por essa ira. Ele agiu movido por amor, porque amor não é um sentimento, amor é um princípio que tem que gerar uma atitude positiva. O sentimento de Deus era de ira, mas Ele, em sua ira, mandou o Filho dele, porque acima da ira predominou a misericórdia. Por isso que talvez você tenha ira de alguém, talvez você tenha raiva de alguém, você tenha rancor, você tenha feridas com alguém, mas a palavra de Deus diz que a sua atitude não deve ser controlada por sua ira, porque o amor não é uma atitude controlada pelo seu sentimento. Eu quero dizer que você não vai passar do ódio para o amor pelo outro como num passe de mágica. Não, o pastor Jorge falou aquela palavra e ali quando eu sair, de repente aquele portão, num passe de mágica vai acontecer uma mudança dentro de mim. Não vai. Você vai olhar para aquela pessoa, estando ela aqui nesse culto hoje, ou estando lá fora na sua vida, você vai olhar para ela e seu coração vai continuar querendo matá-la. Mas você precisa não deixar que as suas atitudes sejam controladas por esse sentimento. E o maior problema é que nós deixamos que os nossos sentimentos controlem as nossas atitudes. Nós deixamos que os nossos sentimentos assumam o controle da nossa vida. E a Bíblia diz que quem tem que assumir o controle da nossa vida é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está acima dos nossos sentimentos. É só você deixar que Ele se coloque acima disso. Só você permitir. Nossos relacionamentos interpessoais
poderão ser sempre pontuados por conflitos que geram sentimentos conflituosos. Mas a nossa conduta deve ser sempre guiada pela misericórdia. E misericórdia não é um sentimento que nasce no seu coração. Se você for esperar ter misericórdia de alguém, coitado da pessoa e coitado de você. Ai meu Deus, eu vou orar aqui para Deus fazer nascer misericórdia no meu coração. Irmãos, é mais fácil Deus fazer nascer umas samambaias aqui agora, nas paredes dessa igreja, do que fazer nascer misericórdia no seu coração. Porque misericórdia não é um sentimento que nasce, é uma decisão que se toma. É uma decisão que se toma. Então, irmãos, não é tão utópico amar o próximo. É só você querer. É só você querer superar o sentimento. A barreira que os sentimentos criaram dentro de você. Basta você nessa noite dizer: eu vou vencer as barreiras sentimentais da minha vida. Eu vou agir com misericórdia. Não porque eu queira ser misericordioso, mas porque a palavra de Deus assim me coloca como princípio. E princípio está acima de sentimentos. Em segundo lugar, queridos, amar ao próximo, já que nós vimos que não é sentimento, ágape não é sentimento, irmãos. A Bíblia não chama ágape de sentimento, chama ágape de atitude. Já que amor é uma atitude, então o amor ao próximo é uma atitude em favor do diálogo. Diálogo, diga comigo, diálogo. É uma atitude em favor do diálogo. Um dos maiores problemas que atinge os relacionamentos interpessoais é a questão do diálogo ou da falta de diálogo. Eu quero já desmistificar para os irmãos que diálogo não é conversa. Diálogo não é conversa. Porque às vezes a gente pensa que dialogar é conversar. Não é. Sabe por que não é, irmãos? Porque conversa pode ser por qualquer coisa. Tem até um negocinho de dizer: vamos ali jogar a conversa fora. Ou seja, a conversa sem propósito nenhum. Conversa não tem propósito, diálogo tem objetivo. Quando você se propõe a dialogar com o outro, você já vai predisposto a encontrar um objetivo em comum. Conversa não tem esse propósito. E aí geralmente quando a pessoa diz para o outro assim: precisamos conversar, geralmente ela não está querendo encontrar a solução, ela está querendo despejar tudo que ela sente. Não é verdade? Ei, preciso falar com você, preciso ter uma conversa com você. Quando a pessoa diz isso, esse trem todo, esse trem todo, lá e vem, senta que lá e vem, o quê? A história. Aí a pessoa começa a despejar: olha, eu estou com nojo de você. Aí começa nesse nível, aí vai. Metralha. Aí depois que ela metralha tudo, a pessoa fica olhando: e agora? Aí o outro que metralhou diz: eu não sei porque acabou meu cartucho. Eu não tenho mais nada para dizer para você, mas quando eu arrumar eu vou lhe dizer. E se depender de algumas pessoas, com mais 5 minutos ela vem com o cartucho cheio de novo. Ah, me lembrei, viu? Aí começa de novo. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que parem de conversar. Eu queria propor para vocês: vamos parar de conversar e vamos dialogar. Porque diálogo é diferente de conversa. Quando a pessoa quer dialogar, ela tem uma outra atitude. E eu vou ler Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías 1,18 diz assim, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. O texto aqui no hebraico diz assim: venha, vamos ter um consenso.
Trocando em miúdos, vamos dialogar? Diz o Senhor. Deus está chamando o povo de Israel aqui para um diálogo. E a essência do diálogo não é despejar o que você sente. A essência do diálogo não é jogar para fora suas mágoas, rancores e ressentimentos. A essência do diálogo é a reconciliação em Cristo. Você vai com o coração aberto para a reconciliação. O diálogo tem que ter por detrás dele o espírito reconciliador, aquele espírito que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, que nós somos ministros de reconciliação. E aí eu fico me perguntando, igreja, como nós somos ministros de reconciliação, se o nosso espírito não se reconcilia nem com o próximo? Como é que é isso? Me explica. Diálogo tem a ver com uma proposta não de se fechar para o outro, porque tem gente que já vai conversar fechado para o outro. Eu não quero nem ouvir o que você vai falar, viu? Agora quem vai falar sou eu. Vocês estão rindo porque vocês estão se vendo, né? Às vezes a gente se vê, não se vê? Sou eu que vou falar agora nessa bodega. Aí começa. Isso não é diálogo. Eu sinto dizer. Isso é conversa, e é conversa para se jogar fora, porque não produz nada, só produz mais mágoa. A pessoa que nem sabia dos seus sentimentos vai ficar magoada porque soube dos seus sentimentos. Fica para você. Despeja numa oração diante de Deus. Mas quando você for atrás do seu irmão, vá para se reconciliar, porque essa é a proposta do amor divino. Jesus diz isso muito claramente em Mateus capítulo 18, versículo 15 e 17. Lá em Mateus 18, 15 e 17, ele diz: se o teu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o irmão. Ou seja, vá no propósito de ganhar o irmão, de encontrar reconciliação, e não no propósito de despejar. Jesus está sendo claro. Se ele não te ouvir, leve mais um ou dois contigo, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E se ele recusar ouvi-lo, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, então trate como pagão e publicano. Mas lembre-se que todo o propósito mostrado aqui é de se reconciliar, é ganhar o irmão. Você vai ter um diálogo com alguém para ganhar ou para destruir? Para terminar de derrubar ou para edificar? Amar o próximo, para ter uma boa espiritualidade, uma espiritualidade saudável, exige ter essa postura para o diálogo. E diálogo é reconciliação, irmãos. E reconciliação é algo que não se sente, é algo que se pratica. Reconciliação é algo que se pratica. Em terceiro e último lugar, terceiro ponto que eu quero falar, já me deram 15 minutos. Eu quase achei que você estava batendo foto também, viu, Cícero? Brincando, viu? Em terceiro lugar, o amor ao próximo exige não alimentar expectativas irreais sobre o outro. Amar ao próximo é não alimentar expectativas irreais sobre o outro. E pense num troço danado, chama-se expectativas. Porque expectativas é você quem cria. Às vezes o outro não tem nada a ver com as expectativas que você criou sobre ele. Sabe como é que a Bíblia define o amor de Deus, irmãos? Ela define assim, que o amor de Deus está no fato de Ele reconhecer nossas limitações. O amor de Deus está no fato de que Ele reconhece as nossas limitações. Sabe onde é que está escrito isso? No Salmo 103, versículo 13 e 14. Lá no Salmo 103, versículo 13 e 14, diz assim: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe que do pó somos formados,
e lembra-se que do pó viemos. A Bíblia diz que o amor de Deus está no fato de que Ele sabe as nossas origens, e por saber nossas origens, Ele conhece nossas limitações. Deus conhece nossas barreiras. Deus conhece até onde a nossa mão consegue chegar. Deus sabe até onde você vai, até onde você não vai mais. Deus sabe até onde você consegue ser bom e até onde você não consegue. Ele conhece, Ele reconhece as suas fraquezas. Mas o amor humano é um amor que parece não tolerar a fraqueza do outro. O amor que nós temos para com o outro é um amor cheio de expectativas, que não contempla as limitações que aquela pessoa tem. Quando nós decidimos amar alguém, nós começamos a criar em torno dela uma imagem, uma aura de que ela é perfeita. Isso acontece muito quando a gente começa a namorar. Ai, meu namorado agora foi na mosca. Eu nunca vi alguém tão perfeito assim, Senhor, só tu. Só tu, Jesus. Esse nome que o Senhor me deu, benza a Deus, Senhor. Foi perfeito, Deus, foi perfeito, era do jeitinho que eu pedi. Do jeitinho que eu pedi. Passa 3 anos casado com a criatura, aí começa a dizer: Senhor, que foi isso, Deus? Que cruzeta santa foi essa, Senhor? Isso aí foi uma cruzeta grande. O Senhor me deu na minha vida este homem, 10 minutos está acabando. Aí a pessoa fica lá: meu Deus, o que foi isso que aconteceu na minha vida? Sabe por quê? Porque quando você estava apaixonado, você via as expectativas e não o que ele era. Você não enxergava ele como ele era, você enxergava aquilo que você projetou na pessoa. E nós temos uma mania de projetar nas pessoas as nossas necessidades. Nós projetamos nos outros as nossas necessidades. Nós queremos que o outro nos supra naquilo que nós temos falta. E a gente pensa: eu vou casar com ele porque ele vai me completar. Lascou. Porque quando você casar com ele, você vai ver que ele precisa ser completado. E talvez você não tenha as habilidades para completar ele. Aí lascou, irmão. Lascou foi com força. Aí todo trabalho para o pastor Palhano, para a pastora Patrícia, todo trabalho para o Cícero e para a Rosângela, trabalho com o casal aqui, todo trabalho. A maior fonte de frustração nos relacionamentos é porque você cria uma expectativa que a pessoa nunca vai suprir. Isso não é espiritualidade saudável. Espiritualidade saudável é conseguir entender que a pessoa tem limitações, que ela veio do pó, assim como você veio do pó também. Quer dizer que vocês vieram da mesma matéria, viu? Pó misturado com bactéria, com micróbio, como disse o pastor Wendel hoje, com tudo. Veio tudo, irmãos. Na hora que Deus me fez, pegou do pó e era o que tinha no pó. Eu não sei se naquela época já tinha criado gato, acho que não sei se Deus já tinha criado gato. Mas o gato usa a terra, né, irmãos? Vem tudo, irmãos. Veio tudo. Por isso que o texto diz: ele lembra que nós somos pó. E talvez a cura para as suas frustrações, doenças e feridas por causa dos outros é começar a perdoar o outro, porque o outro é tão fraco quanto você. Em 1 João capítulo 1 versículo 10 diz isso. 1 João 1,10 está escrito assim: se afirmamos que não temos cometido pecado, então fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. João diz
Se nós queremos ter uma espiritualidade saudável, se queremos amar a Deus, se queremos que a palavra dele esteja cultivada em nossas vidas, então nós precisamos primeiro reconhecer que temos cometido um pecado, que somos limitados, que somos cheios de inadequações, imperfeições. E quando eu entendo que eu também sou assim, eu começo a ser mais tolerante. O antídoto para expectativas irreais é tolerância. O que cura, o que constrói relacionamentos interpessoais bons é tolerância. E tolerância, querido, é identificar que o outro é tão limitado quanto você. Mas o problema de nós não tolerarmos os outros é que nós não conseguimos nem identificar as nossas próprias mazelas. Pastor Wendel falou sobre fazer seleção, e uma das partes da seleção mais terríveis que tem é quando o entrevistador pergunta quais são seus pontos a melhorar. É sempre uma tragédia. A pessoa vai para a entrevista pedindo, pelo amor de Deus, que ele não pergunte isso, que ele não me pergunte quais são meus pontos a melhorar, porque eu não sei, eu me acho já tão bom, meu Deus. E falta 5. Irmãos, a pessoa fica naquela sensação, tomara que o entrevistador não pergunte quais são meus pontos a melhorar, porque eu não sei dizer. Ela não consegue nem fazer uma avaliação honesta de si mesma, de suas imperfeições. Se ela não consegue se auto-enxergar, meu querido, ela não vai conseguir enxergar o outro, porque a Bíblia diz: amar ao próximo como? A ti mesmo. Se eu quero amar o próximo, e amar o próximo é ser tolerante e não criar expectativas que ele não vai cumprir, então para mim ser tolerante, amar o próximo, eu primeiro preciso amar a mim mesmo. E amar a si mesmo no ágape é tolerar-se e conhecer-se na sua essência, as suas limitações. Se amar não é ficar olhando para o espelho e dizer eu sou o máximo. Não é ficar dizendo, meu Deus, quando o Senhor me fez, o Senhor jogou a forma fora. Isso não é amar, meu irmão. Amar não é ficar, porque o pessoal fica dizendo isso. Muitas vezes o pessoal aí de autoajuda, que não tem nada para dizer, fica dizendo, diga, você é demais. Aí eu sou demais. Não. Amar a ti mesmo na Bíblia é reconhecer, assim como Deus reconhece que você é pobre, que você é frágil. Em nenhum momento eu falei aqui de sentimentos, porque amar ao próximo é uma atitude, e é uma atitude de humildade e de tolerância. Então eu quero finalizar nessa noite, antes que apareça o Zé. Que Paulo diz em Efésios, capítulo 4, versículo 2, ele diz, olha, irmãos de Éfeso, ele diz, sejam humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. O amor que ele está falando aqui é o ágape, a capacidade de tolerância. Por isso, perdoe seu irmão se ele não cumpriu as expectativas que você criou. A culpa não é dele, a culpa é sua. A culpa é sua, porque você que criou nele uma imagem que não existe. Se você quer ter uma espiritualidade saudável, ame. Mas não ame dependendo de sentimentos. Ame dependendo do princípio que Deus nos deu de amar. Amar é um mandamento, não é um sentimento. Amar é uma exigência e não uma escolha. Ame, sempre disposto a dialogar, não a despejar no outro o que você sente ou o que você pensa sobre ele, mas encontrar um consenso. Se você fizer esse caminho de amar o outro por princípio, de amar ao outro em busca de reconciliação, mesmo que seus sentimentos sejam contrários, e se você buscar sarar dentro de você expectativas que você alimentou sobre o outro que não existem, você vai saber amar o próximo
e vai ter uma espiritualidade muito saudável, em nome de Jesus. Agradeço em nome de Jesus.